Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Esse é um versículo muito conhecido. Nessa última segunda-feira, o Espírito Santo falou forte ao meu coração a respeito desse versículo, e eu tenho certeza que ele vai falar com você também. Está escrito assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e ao coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra. Diga amém. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, é impossível qualquer pregador subir no teu altar para ministrar a tua palavra na força do seu entendimento. Por isso, Senhor, eu quero recorrer ao teu Espírito para que ele ministre nesse momento através de mim, para que ele use, ó Deus, aquilo que o Senhor me deu. Use, Senhor, a minha boca, use, Senhor, em nome de Jesus, o meu coração. Usa-me como instrumento, porque há muitas pessoas neste lugar que precisam ouvir esta palavra a qual o Senhor liberou ao meu espírito, e que na mesma condição que o Senhor falou comigo, e até mesmo mais profundamente, o Senhor possa falar a cada jovem, Senhor, que está neste lugar. Nós clamamos a tua direção, clamamos a tua ajuda, e clamamos também a ministração do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero falar hoje sobre relacionamento de filhos com os pais. Relacionamento de filhos com os pais. É a primeira vez neste ano que eu falo sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. É um assunto que eu preciso ouvir, é um assunto que você precisa ouvir, mas que pouco tem sido falado na casa do Senhor. E o Espírito de Deus me despertou com esta palavra, para que eu possa melhorar e para que você possa melhorar no relacionamento com seu pai. Amém, queridos? Tá? Olha para quem está do seu lado agora. Por favor, diga para ele assim: nesta noite, fala com voz de profeta, nesta noite, o Espírito Santo vai me ensinar e vai te ensinar uma fórmula poderosa para que você conviva melhor com seus pais. Amém? Revela Deus, Deus vai revelar, querido. Já está revelado aqui na palavra, no nome de Jesus. Presta atenção. Nesse último ano, várias foram as reportagens a nível nacional e internacional que trataram sobre um assunto que me chamou muita atenção. Um assunto que certamente vai despertar também você. De filhos que têm uma condição de administrar o seu relacionamento com o seu pai, diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Observa bem uma reportagem que aconteceu no estado de São Paulo, aproximadamente 10 meses atrás. Apenas me ouça com atenção, por favor. Essa é uma triste realidade, que há pouco mais de 8 meses foi imposta sobre a vida de Ângela, uma pessoa de 41 anos de idade. Desde que foi estrupada pelo seu filho Mário, de apenas 26 anos de idade. O traumático episódio, ocorrido em uma noite de lua cheia, deixou, além das marcas no corpo de Ângela, um sentimento de fragilidade perante o mundo. As imagens do padrasto, que muitas vezes não administrava bem a sua casa, agredindo os seus irmãos e a sua mãe, alimentaram em Mário a convicção de que um dia se vingaria daquele homem. Ele sempre falava que ia matar o seu ex-marido, porque ele era violento. Essa ideia se fortaleceu e tornou meu filho revoltado, o que culminou na entrada para o mundo das drogas aos 16 anos.
ele virou então um traficante. E eu passei a ter medo do meu próprio filho. Segundo os 5 filhos, Mário tinha seu quartinho no quintal de um pequeno terreno na cidade de São Paulo. Com o passar do tempo, os outros filhos de Ângela tomaram outros rumos. Apenas o rapaz continuou morando com ela. Depois de muitas tentativas, o adolescente deixou de usar droga. Ângela resolveu então abrir mão e deixou que ele continuasse a sua vida sozinho. A lua cheia citada no início iluminou a corrida desenfreada de Ângela para fugir do seu filho. Numa noite então, o jovem chegou em casa, arrastou a sua mãe pelo pescoço como um animal selvagem e levou-o para dentro de casa. Não acreditei, diz a mãe. Ele me mandou que tirasse a roupa e ficasse quieta. Implorei para que não fizesse aquilo comigo, pois eu era a sua mãe, e disse: eu sou a sua mãe. Mas ele não me deu ouvido. Ela silenciava-se por alguns segundos, sem conter-se as suas lágrimas. Pouco mais de 1 hora, esse foi o tempo que Ângela deixou de ser a mãe para virar um instrumento sexual de um filho transtornado. Diga comigo, misericórdia. O segundo relato que eu quero ler para você diz o seguinte: agressões de filhos contra pais se triplicam no Brasil nos últimos 3 anos. Os filhos que agridem os pais, psicologicamente, têm um problema. Segundo a Procuradoria-Geral, 8.000 pais denunciaram seus filhos nos últimos anos. O número mais que triplicou desde o ano de 2010, quando foram registrados 2.680 casos. Estima-se que somente 1 a cada 8 pai e mãe agredido pelos seus filhos denunciam os seus filhos. Olha para mim aqui. Talvez você, nesse momento, me olha pensando, aonde o pastor quer chegar? Com essa palavra tão agressiva, que não tem nada a ver com o meu contexto de vida, que não tem nada a ver com a minha realidade de vida. Talvez você está falando agora dentro de você, para você mesmo: pastor, eu nunca agredi os meus pais, eu nunca tive uma ação física que tivesse ou gerasse qualquer tipo de transtorno à vida do meu pai ou à vida da minha mãe. Talvez essa não é a sua realidade, mas esta é uma realidade que tem alcançado a vida de muitos jovens em nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo que, infelizmente, o amor tem ficado escondido ou esquecido por muitos, e muitos filhos não conseguem mais ter temor aos seus pais. Muitos filhos não conseguem mais ter um relacionamento agradável junto com seus pais. Percebam que a palavra de Deus, ela nos traz uma solução a respeito de casos como esse. O porquê tem acontecido essa multiplicação do mal. Perceba que a família é uma instituição criada por Deus. Você concorda, sim ou não? A família é uma instituição de Deus. E o diabo tem trabalhado de forma estratégica para destruir a família. Esse tem sido o objetivo incansável do diabo. Ele busca destruir com grande habilidade a família, que é um projeto divino. Por isso que, se você olhar para a sua esquerda, você vai constatar que existe alguém próximo a você, pode ser um familiar seu ou não, que está passando alguma circunstância parecida com essa que eu acabei de falar. Há poucos dias atrás, o Jornal Nacional trouxe uma notícia que me chamou muita atenção. Eu não sei quantos aqui ouviram e viram, mas disse o Jornal Nacional numa reportagem bombástica que um filho estrupava a sua mãe por aproximadamente 5 anos. A sua mãe tinha 65 anos e tinha problema mental.
Nós estamos falando que aquilo que é santo, aquilo que foi feito para ser conduzido de uma forma perfeita em Deus, tem sido tocado pelo diabo. Sabe por quê? Porque a mentalidade das pessoas tem sido confundida com a mentalidade do mundo. Dentro da igreja também não é diferente, meu irmão. Há muitos casos, se nós formos nos aprofundar na busca de jovens cristãos que têm feito coisas terrivelmente, coisas assustadoras a respeito dos seus pais. Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar enquanto igreja, e eu preciso alertar você nessa noite. Por isso que eu vim aqui advertir você. Por isso que o Espírito Santo advertiu primeiro a mim, a respeito do meu relacionamento. Nós precisamos entender que fatalidades acontecem na vida de qualquer um. Veja o meu caso. Quando eu tinha aproximadamente 10 meses de vida, a minha mãe, o ser mais importante na vida de um filho, a sua mãe, ela me deixou em casa e nunca mais voltou. Isso acontece e aconteceu com centenas de milhares de crianças em todo o território nacional e mundial. Talvez o seu problema não seja como o meu problema, mas algumas feridas foram abertas no seu interior. Não como um exemplo como o meu, mas talvez uma palavra lançada pelo teu pai, talvez uma palavra lançada pela tua mãe, talvez uma circunstância que aconteceu há 5 anos atrás, tem sido motivo para que você não tenha um relacionamento saudável com seus pais. Eu tenho recebido no gabinete muitos jovens, e eu tenho percebido que este mal tem se multiplicado numa velocidade muito grande dentro da casa do Senhor. Jovens que não conseguem se abrir com os pais, que não conseguem levar uma vida como Deus decidiu lá no Éden, uma vida saudável com a sua família. Jovens que não conseguem se comunicar com seus pais, que não conseguem sequer respeitar os seus pais. Mas a Bíblia nos traz uma orientação a respeito dessa realidade. Malaquias 4:6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós precisamos entender que existe uma forma de mudar esse quadro. Existe uma forma de você modificar o seu relacionamento raso com o seu pai e com sua mãe. O relacionamento que Deus criou para que você tenha com a sua família, com toda certeza, é um relacionamento muito melhor do que aquele que eu vivo e do que aquele que você vive. E o que o Senhor quer, o que o Espírito Santo vai fazer no seu interior e no meu interior, é nos orientar hoje, para que a gente possa, então, viver o plano divino na terra. Quem me entende, diga amém. Compreenda que ele converterá o coração dos pais aos filhos. O que não tem acontecido nos dias presentes, mesmo na casa do Senhor, é que nós não temos conseguido converter o nosso coração ao coração dos nossos pais. Nós não temos conseguido, enquanto filhos, converter o nosso coração ao coração daqueles que Deus estabeleceu como autoridade sobre nós. Pastor, o que significa converter o meu coração ao coração do meu pai? A palavra conversão, ou a palavra converter, é uma palavra de origem grega, que significa metanoia. É uma palavra que significa aquele que recebe a modificação da forma de ver e da forma de sentir. Aquele que recebe uma mudança de mentalidade. A única forma que eu encontro na palavra de Deus, para que eu viva um relacionamento melhor do que o relacionamento que eu tenho vivido no tempo presente junto com a minha família, eu preciso me entregar ao Espírito Santo para que Ele converta o meu coração ao coração do meu Pai. Pastor, como que acontece esse processo? Aquilo que o teu pai te falou há muitos anos atrás, e que exerce um poder de autoridade sobre a tua vida, que até o presente dia te marca, aquilo que te traz tristeza, aquilo que te traz dor, precisa ser sarado quando você recebe essa mudança de mentalidade, essa metanoia. Eu conversava há pouco tempo, Flávio, com uma jovem
que tem 30 anos de idade, ela falava para mim que quando ela tinha 15 anos de idade, um dia o pai dela olhou para ela, uma jovem inteligente, bonita, e falou para ela: você não vai dar nada. Ela já prestou uma dezena de concursos. Ela é uma aluna extremamente aplicada. Ela dá show em muita gente que passou em vários concursos. Só que todas as vezes quando ela senta na cadeira para fazer aquele concurso, aquela prova, ela lembra dessa palavra: você não vai dar nada. Aquela palavra marcou a vida daquela pessoa. Aquela palavra foi marcada no interior daquela pessoa. Aquela jovem não consegue vencer na vida porque ela não consegue administrar aquela palavra que aconteceu há 15 anos atrás. Talvez os problemas que você teve com o teu pai, com a tua mãe, aconteceram não o mês passado, não o ano passado. Talvez são problemas que aconteceram há muitos anos atrás, que até hoje você carrega ele dentro do seu interior. Problemas que, de hora em vez em hora, eles aparecem nas suas emoções e te fazem andar diferente daquilo que Deus queria que você andasse, que te fazem muitas vezes parar no momento que o Senhor queria que você continuasse. E o propósito da metanoia é justamente esse: é você se entregar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo entre em você e trabalhe nas suas emoções de tal forma que você deixe os sentimentos contrários de lado e assim permita que ele produza novos sentimentos de você para com seus pais. Não importa o que ele falou lá atrás, embora machucou você, embora maltratou você, você precisa estar aberto ao novo de Deus, ao mover do Espírito, para que você viva um novo relacionamento com seus pais e com sua família. A única forma de você viver algo extraordinário na presença do Senhor e no seio da sua casa é você estando aberto à metanoia de Deus, meu irmão. Talvez você não esteja me entendendo, eu quero ser mais claro. Você precisa abrir o teu coração para que o Espírito de Deus retire todas as feridas que há dentro de você, sare essas feridas e produza em você pensamentos novos a respeito dos seus pais. Há pessoas entre nós que não gostam de tocar no assunto, mas são pessoas que não conseguem administrar o seu relacionamento com o teu pai. Eu conheço um jovem de 32 anos, ele não é desta igreja. Há mais de 10 anos, ele vive em pé de guerra com seu pai, morando na mesma casa. Ele não consegue respeitar o teu pai, porque há 10 anos atrás, o pai dele fez algo que trouxe muita tristeza ao seu interior. E aquilo ele carrega com ele até o presente tempo. A vida daquele jovem está parada no tempo há 10 anos, ele não consegue vencer. Nada que é colocado na mão dele acontece produção. Nada que ele põe a mão dá certo, porque ele está preso àquela circunstância que aconteceu há 10 anos atrás. Se você não estiver aberto à produção da metanoia que o Espírito Santo quer fazer em você nessa noite, você vai continuar vivendo um relacionamento raso no seio da sua casa. Quando eu orava ao Senhor, o Espírito Santo falava comigo: há muitos jovens que estarão ali nessa noite, que precisam ouvir essa palavra. Jovens que estão presos na mão do diabo, que não conseguem viver o novo de Deus no seio da sua casa, que não conseguem romper profissionalmente, que não conseguem romper na academia, que não conseguem romper na faculdade, que não conseguem romper no trabalho por causa de palavras lançadas pelos seus pais há anos atrás. Se você não permitir que a metanoia te alcance nessa noite, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Nós precisamos estar aberto à produção do Espírito, para que Ele possa mover no meu interior. Quantos me entendem aqui? Diga amém. Eu me lembro que na minha vida nada dava certo. Tudo que eu colocava a mão dava errado. Eu estava como Obed-Edom. Antes de Davi trazer a arca e colocar na sua sala,
Eu imagino que Obed-Edom, ele acordava pela manhã com uma certeza no teu interior: tudo vai dar errado. Eu acredito que Obed-Edom ia realizar o plantio, sabendo que nada ia ser produzido. Eu acredito que Obed-Edom ia cuidar dos animais, sabendo que a qualquer momento a notícia ia chegar: morreu mais um. A minha vida estava amarrada. Havia uma mágoa muito grande no meu interior. Um dia eu decidi e fui atrás da minha mãe. Ela morava no setor Novo Horizonte. Eu bati na porta da sua casa. Alguém olhou pela janela. Sabe aquela olhadinha de cantinho de oi? Eu percebi que alguém estava olhando e ouvi uma voz dizendo: o que esse menino quer aqui? Mas eu decidi perseverar. Sabe o que aconteceu? No dia do meu casamento, estava próximo do meu casamento. A minha família tinha um ódio mortal da minha mãe. A minha família não queria ver a minha mãe de forma nenhuma, porque ela sabia do mal que ela tinha trazido ao meu interior e às minhas emoções. Naquele dia o Senhor falou comigo: vai atrás dela, procura a sua mãe, porque quem vai entrar contigo na igreja é ela. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, não pode, isso deve ser fruto da minha imaginação, isso deve ser coisa da minha cabeça. Como que alguém que nada fez por mim vai participar de um dos momentos mais importantes da minha história? Naquele momento o Espírito Santo falou forte ao meu interior: vai atrás dela, porque eu quero mudar a sua história. Eu entrei naquela casa e falei para ela: talvez você não entenda, mas eu preciso muito que você, como minha mãe, nesse momento coloque a mão na minha cabeça e faça uma oração por mim. A minha mãe não era cristã, ela não entendeu nada do que ela estava fazendo, mas ela colocou a mão e eu falei: eu vou falar e você fala junto comigo. E eu falei: eu sou a sua mãe. Eu quero declarar que todas as palavras que eu disse a teu respeito no passado estão anuladas, e eu te abençoo em nome de Jesus. E quando acabou aquela oração, eu levantei de uma forma diferente. Eu tinha uma certeza dentro de mim que Deus tinha restaurado as minhas emoções e o meu interior. E naquele momento eu tive força para olhar nos olhos dela e falar: eu preciso que você entre comigo na igreja, porque eu vou me casar. Ela disse: eu não posso, eu não sou merecedora. Quem tem que entrar contigo na igreja é a sua tia que te criou durante 15 anos. Eu falei: eu já conversei com ela, ela me autorizou a fazer isso. Resumo da história: durante 4 meses, eu fiz um trabalho para convencer a minha mãe a entrar na igreja comigo. A igreja estava repleta na 55A, Assembleia de Deus, ali próximo à Praça do Avião. E eu me lembro que naquele dia, quando a minha mãe entrou, a minha família ficou em choque, porque a grande maioria não sabia que a minha mãe estaria ali. Mas quando acabou o casamento, eu vi uma obra que somente o Espírito de Deus pode fazer. Pessoas que não falavam com a minha mãe, estavam abraçando a minha mãe, estavam cumprimentando a minha mãe, estavam falando com ela, porque o Espírito de Deus liberou a cura dos céus sobre aquele ambiente. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? A metanoia do Espírito Santo vai te alcançar, meu irmão. Eu não sei as palavras que você recebeu, eu não sei quanto tempo você convive com essa dor no seu interior, mas eu sei de algo: o Espírito do Senhor está neste lugar, e Ele quer modificar o seu relacionamento com seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 1, nos fala uma verdade. O primeiro mandamento com promessa diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 17, 18 e 19 nos fala algo que eu quero agora
marcar com a sua atenção. Diz assim, no versículo 12, 13 e 14, desculpa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Número 3, não matarás. Número 14, não adulterarás. Número 15, não furtarás. Observe aqui. Como que você vai honrar o teu pai e a tua mãe? Se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe com a metanoia de Cristo no seu interior, você jamais vai honrá-lo, você jamais vai respeitá-lo. Observe o que a palavra diz. Deus leva tão a sério honrar pai e mãe, que no versículo 13 ele diz, honra o teu pai e a tua mãe. Moisés estava liberando sobre as tábuas os 10 mandamentos. Quando ele acaba de falar, honra o teu pai e a tua mãe, ele fala, não matarás. Sabe o que o Espírito Santo está trazendo como revelação para o teu coração e para o meu coração? Para Deus, você matar alguém é tão forte como você não honrar o teu pai e não honrar a tua mãe. O que o Espírito Santo quer querendo dizer para mim e para você, que para Deus, quando você não honra o teu pai, quando você não honra a tua mãe, é tão importante, tão forte, como alguém que furta, como alguém que mata, como alguém que adultera. A grande maioria de nós pensamos assim, não pastor, eu só não posso matar. Não pastor, eu só não posso roubar. Não pastor, eu só não posso adulterar, você está equivocado. Você também não pode transgredir a lei de Deus. A Bíblia diz que eu preciso honrar o meu pai, que eu preciso honrar a minha mãe. Esse é o mandamento dado à minha vida e à sua vida. Se você tem honrado o teu pai, a Bíblia lhe traz uma promessa. Você vai viver muito na face da terra. Eu não sei se você tem percebido nesses dias. Quantos jovens têm morrido na sua vizinhança? Quantos jovens da sua faculdade têm morrido fisicamente nesses dias? Quantos aqui querem viver muito? Levanta as suas mãos. Aprenda a honrar os teus pais. Observe, deixar de honrar os nossos pais é tão sério como matar. Você e eu precisamos aprender a honrar os nossos pais, custe o que custar. Talvez você fale para mim, pastor, mas o coração do meu pai também precisa ser inclinado ao meu coração. Essa é uma verdade, mas faz primeiro a sua parte. Quantos filhos ficam à espera do posicionamento do pai? Nós precisamos fazer a nossa parte. Com toda certeza, se você colocar o teu coração, se inclinar ele na presença do teu pai, o Espírito de Deus se encarregará de fazer a parte junto com teu pai e junto com a tua mãe. Quantos me entendem? Diga amém. Eu quero falar nessa noite sobre 4 características que demonstram se você é um jovem que honra o teu pai ou não. 4 características que demonstram se você é alguém que honra o teu pai ou a tua mãe ou não. Primeira característica: se comunica com seus pais com um tom de voz respeitador. A grande maioria dos jovens do tempo presente, eles acham que têm o direito de falar com aquele que Deus estabeleceu, com aquela que Deus estabeleceu como autoridade, da forma que bem entende. Estou cansado de assistir jovens falarem junto com seus pais numa tonalidade que normalmente nós falamos com cachorro. Nós achamos que podemos falar do jeito que nós bem entendemos dentro de casa. Nós desrespeitamos os nossos pais. Nós desvalorizamos
desvalorizamos os nossos pais com uma forma de falar. Nós atropelamos todos os conceitos que a Bíblia estabelece, porque nós queremos falar da forma que nós ouvimos outros falarem. Há poucos dias atrás eram adolescentes, viviam na dependência do pai. O camarada arruma o primeiro emprego, começa a ganhar um salário mínimo e começa a achar que é o dono da circunstância, que é o dono da situação. Deus começa a colocar uma pequena porção, muitas vezes na minha mão, na sua mão, e nós perdemos o controle, e a pessoa que nós mais devemos honrar, que é os nossos pais, são os primeiros a serem atropelados pela nossa arrogância. Você é alguém que honra os teus pais? Você é um jovem que honra a tua mãe? Você, moça, honra o teu pai? Você, rapaz, honra a tua mãe? Como tem sido a tonalidade de voz? Como tem sido a sua comunicação dentro de casa? Você tem sido um filho que quando fala com os pais, você modera a voz? Ou quando fala, você dá ordem dentro de casa? Há poucos dias atrás, eu recebi um casal de uma outra igreja aqui. Era o final de um culto. E esse casal me procurou. E esse casal estava em estado de desespero. Sabe por quê? Porque o seu filho de 15 anos de idade estava dando ordem dentro de casa como um comandante. O filho de 15 anos de idade, quando o pai abria a boca para falar, ele mandava o pai se calar. O filho de 15 anos de idade não respeitava mais a autoridade da mãe. Eu recebi uma mãe em prantos aqui na igreja. Uma mãe que não conseguia nem se comunicar direito nos primeiros momentos, porque o estado dela era um estado crítico emocionalmente. Porque aquele rapaz tinha afrontado ela. Disse na cara dela: você não manda nada dentro de casa, quem manda aqui sou eu, e acabou. Eu estou falando isso para que você e eu reflitamos a respeito daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Esse não é o modelo que Deus desenhou para você. Esse não é o modelo que Deus desenhou para mim. O modelo que Deus desenhou para mim é um modelo respeitador. Eu preciso aprender a respeitar os meus pais. Eu não respeito o meu pai e a minha mãe pelo merecimento dos mesmos. Eu respeito o meu pai e a minha mãe, porque eles são autoridades que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode ser um jovem cheio de músculos, que com apenas um tapa consegue derrubar o teu pai, mas nunca se esqueça que ele é autoridade na sua vida. Situações como essa te conduzirão à cova, te conduzirão à morte. Pode ter certeza, de Deus não se zomba. Deus estabeleceu o teu pai e a tua mãe como autoridade. Então aprenda a administrar você mesmo na presença dessas autoridades. Quantos aqui entram no seu local de trabalho gritando com o chefe, levanta a sua mão? Sabe por que você não faz isso? Porque você teme as consequências. Muitos jovens perderam o temor das consequências. Eu quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que há consequências de morte para aqueles que praticam tal mal. Nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Tenha cuidado com a tonalidade da sua voz. Segunda característica: mesmo sendo maior de idade, o filho presta conta aos pais de onde vai, com quem vai e que horas vai chegar. Isso é ridículo, pastor. Ridículo. Eu tenho 25 anos de idade. Sou
sou dono do meu nariz. Tem muito jovem que não morreu até hoje aqui, sabe por quê? Porque quando você sai de casa e não fala para onde vai, nem com quem vai, a sua mãe e seu pai ficam com o joelhinho dobrado, clamando na presença dos anjos do Senhor para te proteger. Você e eu precisamos entender que nós precisamos aprender a dar valor aos nossos pais. A Marília está ali, e ela sabe, ela está com seu filho ali no colo. A minha esposa está com a Amanda de 45 dias no colo. Você não faz ideia, e não fará enquanto você não for pai, do alto preço que o teu pai pagou, para que você se tornasse um homem digno e uma mulher digna. Quantas noites o teu pai e a tua mãe deixaram de dormir para cuidar de você? Eles poderiam deixar você berrando lá no berço, mas eles preferiram dar um cuidado especial. Nós precisamos aprender a honrar essas pessoas, meu irmão. Você pode ter 30 anos de idade, 40 anos de idade. Entenda, eles vão continuar sendo autoridade sobre a sua vida até o dia da tua morte. Entenda, Deus estabeleceu eles como autoridade, eles são dignos de respeito. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha tenho um primo chamado Marcelo. O Marcelo era o primo mais velho de toda a turma. Naquela época eu não tinha entendimento dessa palavra. O Marcelo tinha uma doutrina no seu interior, uma disciplina inquestionável a respeito desse assunto. Para onde o Marcelo saía, ele registrava com seus pais. Eu vou para tal lugar, vou com tais pessoas, vou chegar a tal hora. Eu e meu primo Fernando, que morávamos na mesma casa, a gente quase morria de rir e de sacanear o Marcelo. Mas isso é mané mesmo. Muita gente acha que é ser infantil falar para onde vai. Que isso, pastor? Falar para onde eu vou? Eu vou com o meu carro, vou com a minha gasolina, vou gastar o meu dinheiro, não tenho que prestar conta para ninguém. Esse caminho vai te levar para a morte. Aprenda, a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Você precisa melhorar o teu relacionamento com o teu pai. Quantos me entendem, diga amém. Amém. Terceira característica: não toma nenhuma grande decisão de ordem pessoal, acadêmica, profissional, sentimental, sem compartilhar com os mesmos. Pergunta para quem está do seu lado aí: seu papai tem participado das suas decisões? Nós estamos vivendo um tempo que o camarada chega em casa numa festa de família e começa a apresentar para o tio a namorada. Quando o pai olha, quem que é essa? Aí a mãe fala assim: uai, não sei também não. É a namorada do filho. Filhos que não compartilham mais nada que acreditam ser importante com os pais. O seu pai sempre é alguém não atualizado. O seu pai é alguém que sempre não vai ter as informações que você precisa. A gente não consegue olhar para os nossos pais na condição de autoridade de Deus. Eu não quero mais compartilhar as grandes decisões com os meus pais. Eu nunca morei com meu pai, nunca morei com a minha mãe. Os tenho como pai até o presente momento. Amo meu pai e amo minha mãe. Nunca convivi com eles. Eu ia tomar uma grande decisão nesses últimos 10 dias. Sabe o que eu fiz? Liguei lá em Tocantins para o meu pai.
Ele atendeu o telefone e eu falei, eu preciso que o Senhor ore por mim, porque eu preciso tomar uma decisão assim, 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 assim. Sabe quantos por cento meu pai entendia a respeito daquele assunto? 0. Nada. Eu falei inglês, meu pai. Meu pai não sabia de nada do que eu estava falando. Mas existe uma sabedoria que Deus decidiu entregar para os pais. Ele fala e acontece. Quando eu terminei de falar, meu pai simplesmente falou, eu estou sentindo uma tranquilidade no meu coração, fique em paz, vai dar tudo certo. Aquela palavra para mim foi suficiente, eu entendi que Deus estava no negócio. Mas nós não, muitas vezes eu fico assim, ele não sabe de nada. Meu pai não sabe nem digitar. Meu pai não sabe ligar um computador, meu pai não sabe ligar no iPhone, meu pai não entende nada de tecnologia. E você e eu nos sentimos no direito de menosprezar a opinião dos nossos pais. A gente prefere compartilhar com um amigo sacana, que só quer o seu mal, do que compartilhar com as pessoas que mais te amam na vida. Falamos tantas coisas importantes para as pessoas que achamos ser importantes, mas que não são. Quantas vezes você acha que o seu melhor amigo é o seu melhor amigo, mas não é? Eu tenho aprendido algo. Não existe ninguém mais importante, queridos. Não existe ninguém que quer o seu melhor de forma tão profunda como a sua família. Não gostamos muitas vezes da opinião dos nossos pais, sabe por quê? Porque é franca demais. Vem na bucha. Fala a verdade. E nós gostamos de ouvir o quê? O que queremos ouvir e não a verdade. A nossa família jamais falará o que queremos ouvir. Ela sempre falará a verdade. Eu e você precisamos da verdade. Nós não precisamos de ouvir o que queremos ouvir, meu irmão. Recorra ao teu pai, recorra à tua mãe. Isso vai lhe conduzir ao sucesso. Quantos me entendem? Diga amém. A quarta e última característica que identifica um jovem que honra os seus pais. Eu poderia falar de muitas, mas o tempo não permite. Dá exclusividade aos pais, sempre que possível, não apenas em datas festivas. Meu irmão, Dia das Mães é uma correria, gente. A gente para tudo. Facebook vira um momento melodramático. Mamãe querida, mamãezinha do meu coração, amor da minha vida, minha princesa, eu te amo desde quando eu estava no útero, mamãezinha. Mentira. O pai, rapaz, não liga para o pai. Fica uma semana fora de casa. Não faz uma ligação para o papai querido, mas dia dos pais. Sai correndo para comprar meia, para presentear os pais. E aí, pai, lembrei do senhor, é da Lupo. Nós precisamos aprender a dar momentos especiais para os nossos pais, não apenas em datas que a mídia trabalha o nosso emocional, como datas festivas e comerciais. Nós precisamos utilizar a exclusividade do nosso tempo a favor daqueles que merecem, o teu pai e a tua mãe. Eu estava numa reunião familiar agora há pouco. Nós tivemos uma vigília. Eu saí daqui que foi abençoada, extraordinária, meu Deus. E saímos daqui, eu cheguei em casa às 2, 6 da manhã, eu tinha uma reunião hoje do trabalho, lá em Campinas. Tinha que sair 6, meu amigo Kleber que está ali no fundo. E à tarde eu saí para uma reunião. E eu conversava com uma mãe que teve muito êxito. Muito êxito.
E ela falava para mim, tomando um café comigo na mesa, ela falava, os meus filhos, ela tem 3 filhos, um tem 35, o outro deve ter uns 40 e o outro deve ter uns 42. Eu tenho que ficar administrando, porque todos querem sair comigo. Toda semana ficam me ligando. E eu conheço e é verdade. Os filhos, um enjoo com a mãe e com o pai, que é um negócio assim de admirar. Um cuidado com os pais. Um carinho com os pais. Dá beijo no pai. Dá beijo na mãe. Não é aquele beijo só no dia do mamãe eu te amo, não. Eu estou falando aquele beijo em momentos inusitados. Sabe, momentos comuns. Em momentos que normalmente ela não está esperando, que ele não está esperando. Nesses momentos, ela recebe um beijo. Ele recebe um abraço carinhoso. O propósito do Senhor é que venhamos honrar os nossos pais. Eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar minha mãe. Esse é o propósito de Deus. Se você quer receber a promessa do Senhor, entenda isso. Se você não quer trabalhar na voluntariedade, trabalhe pela promessa. Você só vai viver muito nessa terra se honrar o teu pai e honrar a tua mãe. Chega desse tempo em que o meu pai é o último a ser honrado, em que minha mãe é a última a ser honrada. Chega desse tempo em que apenas datas festivas eu convido para ir para um restaurante michuruca e acho que sou o melhor filho do planeta. Vai para um trem abarrotado, cheio de gente, aquela confusão, todo mundo querendo comida ao mesmo tempo, todo mundo pensando em voltar. Meu Deus, que confusão é aquela? Nós precisamos dar mais qualidade aos nossos pais. São as pessoas mais importantes da nossa história. Ei, talvez você ainda não parou para pensar, você só está aqui por causa deles. Você nunca pensou nisso? Bonitão. Você só está aqui por causa deles. Ah, eu tenho um pai que eu não queria ter. Você já perguntou para ele se você é o filho que ele queria ter? Fácil demais, né? Será que você é o filho? Seja o filho que ele quer ter, que você vai ter o pai que você sempre sonhou. Nós precisamos entender as coisas de Deus, meu irmão. Deus não quer que você viva um fingimento na casa do Senhor, no meio das pessoas que cultuam a Deus, mas quando chega em casa é um pé de guerra. Uma falta de respeito. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito daquele que nós amamos, a respeito dos nossos pais. Nós precisamos rever nessa noite os nossos conceitos. Eu estava andando no shopping, mamãezinha, lembrei de você. Não precisa ter dinheiro, querido. Pai e mãe é diferente de amigo. Amigo, você dá um presente, ele abre o pacote, olhando para o pacote, muda até o olhar, não era o que ele pensava. Ele pensou que era, meu querido, ele acreditou no seu potencial, você decepcionou ele. Entendeu? Pai e mãe é diferente. Você passa no 1,99 e pega o pior presente que tem lá dentro. Chega numa quinta-feira de tarde em casa, para furtar um café. Sabe o que acontece? Quando você entrega aquele presente, meu irmão, se você soubesse da revolução que você causou dentro do teu pai e da tua mãe, você faria isso com mais frequência. Meu pai nunca me pediu nada. Eu tive um excelente pai à distância. Um excelente pai. Eu já falei isso para ele. Ele vai fazer aniversário dia 26 desse mês, eu falei para ele, se eu pudesse escolher, eu teria o mesmo pai. Eu não mudaria de pai. Diante do Senhor, diante do que é mais sagrado. Eu tenho um orgulho muito grande dele.
Meu pai teve uma vida muito difícil e nunca me abandonou. 3 vezes expulso da polícia, cabeça desorientada. Mas aonde ele estava, meu pai sempre me honrou à distância. Até hoje eu tenho um quarto na casa dele. Primeira casa que ele teve, a terceira casa que ele tem, todas as casas ele faz um quarto para mim. É o carinho. Eu preciso honrar esse ser humano. E o que o Espírito Santo quer fazer com você, queridão, é uma metanoia nessa noite. Ele quer modificar a sua forma de sentir, a sua forma de ver. Ele quer renovar a sua visão a respeito do teu pai. Para de ficar olhando aquilo que seu pai nunca fez e nunca vai fazer. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história familiar, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento? Aleluia, Espírito Santo. No grego, a palavra honrar significa valorizar. Dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Muita gente aqui precisa aprender essa verdade. Nós estamos aprendendo com a gestão do mundo a honrar as pessoas pelo mérito. Pastor, meu pai é um mau pai, não honro. Meu pai é uma bênção essa semana, honro. Semana que vem meu pai é maldição, não honro. Você não tem que honrar o teu pai e a tua mãe por causa de méritos, por merecimento. Você precisa honrá-los porque a palavra diz que você deve honrar o teu pai e a tua mãe. Seja obediente à palavra. Dessa forma, você vai experimentar as coisas mais inusitadas dentro da sua família. O Espírito de Deus vai fazer algo nobre e grandioso sobre o seio da tua casa. Quantos creem nessa palavra? Levanta a tua mão. Feche os seus olhos nesse momento. Queria chamar os meninos aqui. Nós vamos tocar uma canção. E eu queria que você continuasse com os olhos fechados. São 10:10. Eu queria que ninguém saísse. Eu vou encerrar agora. Mas eu preciso fazer uma oração. Enquanto nós cantamos essa canção, é uma única canção antes de finalizarmos. Eu quero pedir para você trazer à sua memória aquilo que marcou você negativamente a respeito do teu relacionamento com os teus pais. Aquilo que te feriu. Aquilo que gerou em você uma grande ferida, você vai trazer à tua memória agora. Eu não vou pedir você para levantar a mão, eu não vou pedir você para vir aqui à frente. Mas eu vou orar. E eu tenho uma absoluta certeza que o Espírito Santo vai curar você hoje. Você vai sair daqui curado. Quantos aqui nessa noite querem ter uma vida melhor com a sua família? Levanta a mão. Esse é o projeto de Deus para você, meu irmão. Esse é o projeto de Deus para você, minha irmã. É um absurdo ver que jovens não conversam com os pais. Tem muito jovem que não conversa com o pai. Tem muito jovem que não respeita a mãe. É noite de cura nesse lugar. Apenas uma canção, traga a tua memória agora. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você vai trazer a tua memória. E eu não estou brincando no altar, querido. O Espírito Santo vai produzir em você a cura. Coloca a mão no teu coração e começa a trazer a memória. Meu coração é teu, quero em teus braços me lançar. Sou teu filho.
Oh Espírito Santo, aleluia. É bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor. Ele está ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus O braços. Espírito Santo vai curar você hoje, meu irmão. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Olha para mim aqui por um minuto. Talvez você, ao longo da tua trajetória, emitiu muitas palavras que machucaram o coração do teu pai, o coração da tua mãe. O desafio que o Espírito de Deus quer fazer para você nessa noite, o desafio que Ele me fez lá atrás, Ele quer fazer para você. Você não vai deitar no travesseiro nessa noite sem se humilhar na presença do teu pai e da tua mãe e pedir perdão. É um tempo em que o Espírito Santo quer mover na sua vida. É um tempo que o Espírito Santo quer estender as suas tendas, alargá-las. Mas você precisa fazer a tua parte. Deixa eu orar por você. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que todas as palavras que saíram da minha boca foram dirigidas pelo Senhor. Eu sei que esse assunto é um assunto desafiador. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, entra em cada coração machucado aqui nessa noite. Entra em cada interior aqui. Sara as feridas, ó Pai. Cura as emoções, ó Deus. Que as palavras faladas, ó Pai, a respeito destes jovens, palavras que geraram morte, palavras que geraram dor, que na autoridade do nome de Jesus, que elas sejam anuladas agora pelo Teu poder. Como ministro do Teu Evangelho, eu quero declarar um tempo novo nas famílias aqui representadas. Eu quero declarar em nome de Jesus o Espírito Santo visitando os pais de cada família aqui representada. Eu quero declarar em nome de Jesus que os corações aqui presentes irão se converter aos pais. Eu quero declarar em nome de Jesus uma metanoia do Espírito acontecendo sobre este lugar, sobre as vidas aqui presentes. Que o Espírito Santo gere no interior de cada um uma verdadeira revolução espiritual, uma verdadeira metanoia. Que o Espírito cumpra o teu dever. A Bíblia diz que o Espírito é o único que tem a capacidade que invadiu o interior do homem e provocar restauração, provocar mudança. Por isso eu abençoo cada um em nome de Jesus. Eu declaro que as famílias aqui representadas vão viver um tempo extraordinário, grandioso, na presença do Senhor e um dos outros.
Eu declaro um tempo de respeito. Eu declaro um tempo de consideração. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo os teus filhos. Em nome de Jesus.